todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula e nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML e CSS. Bem, nessa aula nós vamos falar sobre o seletor pseudo-elemento, tá bom? E o seletor de pseudo-elemento são palavras-chave, gente, que a gente adiciona a seletores CSS que vai nos permitir estilizar partes específicas de um elemento. Então, a gente representa o pseudo-elemento por dois pontos, tá? Então, são dois pontos duplos. O pseudo-class que a gente viu na aula passada é por dois pontos. E o pseudo-elementos que a gente vai ver hoje é representado por dois pontos duplos, tá? Então, você tem dois pontos e logo à frente mais dois pontos, tá? A gente vai ver a sintaxe daqui a pouco, vai ficar mais claro na cabeça de vocês, tá? Bem, eles são usados para quê, gente? Para a gente poder aplicar estilos em partes, como por exemplo, eu quero aplicar um estilo para a primeira linha de um texto. Eu posso utilizar o pseudo-elemento, tá? Ou eu quero estilizar a primeira letra de um parágrafo. Também posso estar utilizando quem? O pseudo-elemento. Ou eu quero adicionar conteúdo antes ou depois de um elemento. Então, eu posso estar utilizando o pseudo-elementos. Bem, bora lá, vamos para a aula de hoje e vamos ver, tá? Bem, temos aqui a nossa pasta seletores e dentro da nossa pasta seletores eu criei aqui outra pasta chamada seletor de pseudo-elemento e eu criei aqui o nosso arquivo index.html. Bora lá, tá? Vamos ver aqui. Isso aqui foi tudo que nós já vimos sobre seletores. E olha só, hoje é a última aula de seletores, tá bom? E agora a gente realmente consegue ver que não tinha como eu criar uma única aula só sobre seletores, porque isso ia dar um nó muito grande, porque é muitos seletores para nós ver. Vamos ver quantos seletores temos aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, hoje é a 11ª aula de seletores e a última, tá? Bem, bora lá. Eu criei aqui a nossa pasta, tá? Seletor de pseudo-elemento. E nós temos aqui o nosso arquivo, index.html. Vou clicar aqui, ele vai abrir aqui. Bem, não temos nada aqui, porque nem a estrutura básica a gente trouxe ainda, tá bom? Bem, bora lá. Como todas as aulas, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui um comentário. Então, Ctrl, ponto e vírgula aqui no Windows. E no VS Code, ele já traz para mim o que? A estrutura de comentário em HTML. Então, essa é a forma para poder realizar o comentário em HTML. E aqui eu vou colocar a sintaxe, tá? Então, qual é a sintaxe do seletor de pseudo-elemento? Que eu falei que ele faz o quê? Ele vai selecionar partes específicas de um elemento, tá bom? Bem, vamos lá para a sintaxe. A gente vai ter o elemento, tá? E aí, eu falei que ele é representado por quê? Dois pontos duplos, né? Então, dois pontos mais dois pontos. E aí, eu posso agora ter o quê? O pseudo-elemento. Bem, o restante você já sabe de qual é sorteado, que é o quê? Coloca aqui a propriedade e qual é o seu valor. Bem, agora que a gente tem a sintaxe, vamos colocar isso na prática para a gente poder realmente entender como as coisas funcionam e como é feito? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é trazer a estrutura básica de uma página web. Foi o que a gente aprendeu na nossa primeira aula, tá bom? Nessa primeira aula, eu não só falei da estrutura básica, né, em si, né, eu passei por cada linha, falei sobre cada tag, expliquei o que vai no cabeçalho, né, na cabeça da estrutura numa página web, o que vai no corpo de uma página web, mas também dei dicas de extensões que vai facilitar o seu dia a dia na hora de você programar. Por exemplo, Shift, ponto de afirmação, e ele traz para mim o que é a estrutura básica de uma página web. Então, tudo isso aqui a gente já viu na nossa primeira aula. Bem, a única coisa que eu vou fazer aqui é modificar aqui a linguagem para português Brasil, e eu vou colocar aqui um título, tá bom? E o título vai se chamar seletor de pseudo elemento. Elemento. Bem, o que eu estou fazendo aqui, tá? Eu estou iniciando o nosso documento HTML e eu estou definindo, tá, o idioma da nossa página como português do Brasil. Então, se tiver um leitor de página, ele vai saber que a minha página ela está em quê? Em português do Brasil. Bem,
título, né, o title, eu modifiquei para o quê? Para seletor de pseudo-elemento. Salvei, carreguei aqui de volta, e aqui tem o quê? O título seletor, vou colocar aqui, né? Seletor de pseudo-elemento, tá? Que foi o nosso título que nós deu aqui. Não tem nada aqui, por quê? Porque não tem nada no corpo da nossa estrutura básica da nossa página web. Então, como não tem nada aqui, também não tem nada aqui. Mas vamos mudar. Vamos colocar alguns elementos na nossa página web, tá bom? Bem, a primeira coisa que eu vou vir aqui, eu vou criar um parágrafo, tá? E eu vou falar o quê? Eu vou falar para você que este é um parágrafo de exemplo, a qual eu quero que a primeira linha esteja em negrito, tá? Nada vai acontecer ainda, tá? E aí eu vou vir aqui, porque eu quero que esse texto fique bem grande, porque eu quero que a primeira linha dele, né, esteja em negrito e o restante não. Vamos utilizar aqui o Lore Y. Eu já falei para vocês que o Lore Y é o que a gente utiliza para pegar textos, né, fictícios aí, para a gente poder colocar na nossa página web, quando a gente está testando, programando ainda, fazendo aqui, sabe? Só para a gente ver como é que fica. E aí você pode estar utilizando. Bem, vou carregar, tá aqui o nosso textinho, tá? Nada está sendo feito, mas não estilizou ele no momento. Bem, agora a gente vai passar para o CSS. Tá? Então a gente estava aqui no HTML, criamos o nosso parágrafo, agora eu quero estilizar. E para estilizar é o CSS. E a gente viu que tem 3 formas, mas dessas 3 formas a gente só aprendeu 2 até o momento, tá? Aí alguém vai falar assim, poxa, mas quando é que a gente vai aprender a terceira forma? Quero muito aprender a terceira forma. É porque, gente, a segunda forma fica muito mais fácil para mim, pra gente, vocês verem na aula, entendeu? Então, como fica aqui em cima, na mesma página, fica fácil. Mas a gente vai passar para a terceira, tá? Calma aí que a gente vai. Eu vou falar sobre a terceira forma, sim. Bem, mas vamos lá. Relembrando, a primeira forma de aplicar o estilo CSS, de usar CSS, é o Align CSS, é aplicar o estilo na próprio elemento HTML da nossa página. Segunda forma qual a gente vai utilizar, e a gente vem utilizando, é o que? Internal CSS, a qual a gente utiliza, chama a tag style, dentro do nosso cabeçalho, nosso documento da nossa página web, e a gente estiliza ele aqui, tá? Bem, a gente está vendo o que? Pseudo-elemento. Então, é sobre ele que a gente vai estar utilizando hoje. Bem, bora lá. Eu vi que eu preciso ter primeiro o elemento, então meu elemento é o parágrafo, tá? E eu quero o quê? Utilizar o seletor de pseudo-elemento. Então, o quê? 2 pontos duplo. Pronto. Agora eu posso utilizar um pseudo elemento. E agora a gente vai aprender alguns deles, tá? O primeiro, eu vou chamar aqui o first line, tá? E eu vou dizer, tá? Olha pra só. É a cidade, gente. Primeiro elemento, depois o pseudo elemento, tá? E aqui dentro o que é a propriedade, o que eu quero modificar? Eu quero que a fonte dele fique o quê? Qual é o valor em negrito. Então, o que isso aqui significa, tá? Significa, vamos ler de trás para frente. Eu quero deixar, tá? O quê? A primeira linha do quê? Do meu parágrafo em negrito, tá? Então, bora lá. Eu quero deixar a primeira linha de quê? Do meu parágrafo em negrito. Ótimo, bora lá, vamos rodar e vamos ver isso aqui acontecendo. Então, nós podemos ver que a primeira linha do nosso parágrafo, ele está o quê? Em negrito. O restante do parágrafo, ele mantém normal, tá bom? Então, é isso que o pseudo do elemento, ele faz, tá bom? O que o pseudo elemento, ele faz? Ele seleciona partes específicas de um elemento. Bem, bora continuar, tá? O que eu vou fazer? Eu agora quero utilizar a primeira letra, tá, do meu parágrafo. O que eu vou fazer? Primeiro, eu tenho que passar o elemento, que é o parágrafo. Depois, 2 pontos, porque eu quero que seja um seletor de pseudo-elemento, tá? E eu vou dizer para ele assim, olha,
Virt, Leste. E eu vou dizer que eu quero que aumente a primeira letra, tá? Fonte size. Vai ficar 24 pixels. E eu quero que a cor dele seja vermelho, então red, tá? O que eu tô fazendo? Olha, eu quero aumentar, tá, o tamanho da minha primeira letra do meu parágrafo, assim como eu quero mudar a cor do quê? Da minha primeira letra, tá? Do meu parágrafo. Então, quem é a minha primeira letra do meu parágrafo? É a letra E. Ele tem que aumentar o seu tamanho, tem que ir para 24 pixels e ele tem que mudar a cor dele, ele tem que ficar em vermelho. Vamos ver se isso vai acontecer. E temos aqui. Então, funciona e é dessa forma que se faz. Bem, bora lá, bora continuar, tá bom? Eu vou vir aqui e vou criar outro elemento, tá? E eu vou criar agora uma div. E eu vou dizer que essa div, tá? Este é um destaque, vai estar destacado, tá? Com uma estrela antes. Presta atenção o que eu vou querer fazer. Eu quero que esse meu texto que está dentro da minha div, eu quero adicionar aqui, ó, no começo dela, uma estrela, tá? Um emoji. Só isso que eu quero fazer. Como é que eu faço isso? Eu quero fazer utilizando o seletor de pseudo-elemento, tá? Então, eu vou vir aqui e eu vou criar uma classe, tá? Então, a gente já aprendeu o seletor de classe, que se dá pelo ponto, tá? Então, eu vou criar aqui a nossa classe, destaque, é o nome dela, tá? Bem, eu quero criar um seletor de pseudo-elemento. Dois pontos, tá? Lembra, gente, se for só 2 pontos, não é um pseudo de elemento, é um pseudo de classe, que a gente já viu na aula passada. Agora, dois pontos é o pseudo de elemento. E agora eu vou utilizar o B for, tá? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, vou colocar aqui, calma que eu já explico, tá, gente? Vou pegar aqui uma estrelinha para me colocar ele aqui. Vou colocar uma cola aqui, tá? Faltam 2 pontos aqui da propriedade. Bora lá, o que eu estou fazendo? Essa primeira linha aqui, eu estou adicionando uma estrela, tá? O que eu estou falando? Olha, adiciona uma estrela antes do quê? Antes do meu conteúdo, do meu elemento, aonde eu tenho a classe destaque, tá? Bem, o que eu estou falando para ele? Olha, aqui, do colo, muda a cor da estrela, que é esse carinha aqui, para dourado. Bem, agora eu tenho que ter a nossa classe, tá? O elemento que tiver a nossa... Opa, tem que tirar primeiro o atributo. Que tiver a nossa classe destaque, tá? O elemento que tiver a nossa classe destaque, ele vai adicionar o quê? Uma estrela antes do conteúdo do elemento. Então, antes do conteúdo do nosso elemento, nós vamos ter uma estrelinha aí que vai estar o quê? Amarelo aí, tá? Então, nós podemos ver... Vou aqui dar vou aumentar aqui, ó. Pronto. Então, nós podemos ver que nós temos aqui a nossa estrelinha antes do nosso elemento, tá? Bem, vamos continuar. Vou criar outro elemento na nossa página, tá bom? Então, agora eu vou criar um link. E aí, se dá pelo elemento, pela tag, nós já aprendemos isso, tá bom? E eu vou colocar aqui, ó, clique aqui. Tá? Então, nós temos aqui o nosso link normal. Agora, vamos criar aqui o nosso seletor de pseudo-classe. Ou pseudo-classe. Pseudo-elemento, tá? Bem, bora lá. Eu vou vir aqui, vou criar uma outra classe chamada link, tá? Criar nosso seletor de pseudo-classe, que dá com 2 pontos duplo. E agora eu vou utilizar a palavra, o pseudo-elemento, tá? Chamado África. Eu estou falando seletor de pseudo-classe, né, gente? Então, ignora, porque eu ainda estou, tipo, ainda na aula passada, tá? É seletor de pseudo-elemento, tá? Então, estamos criando aqui nosso seletor de pseudo-elemento, tá? Que se dá por 2 pontos duplos.
o pseudo classe dá só pelo dois pontos, tá? Bem, bora lá, estou criando ele aqui. Primeiro eu criei aqui o nosso seletor de classe, né? Então, ponto like, que é a nossa classe. Depois eu estou criando aqui o nosso pseudo de elemento. E esse aqui é o nosso pseudo elemento, que é o nosso avid. E aí eu vou colocar aqui a propriedade. Eu vou colocar também, eu quero que tenha um símbolo. E aqui eu vou pegar o símbolo que eu quero que ele tenha, tá bom? Então, o que, que eu estou fazendo? Eu quero adicionar o quê? Uma seta, tá? Pós, ó, after, esse aqui é antes e esse aqui é depois, tá bom? Que o nosso elemento do nosso link, tá? Então, aqui na frente, tá? Depois do nosso elemento, depois do que nós temos aqui do nosso link, eu quero colocar essa setinha aqui, tá bom? Então, salvei, rodou. Oh, não vai, né, acontecer porque eu não chamei ele, né, gente? Então, eu preciso passar aqui. Qual é o elemento que eu quero que tenha uma setinha à frente do nosso link? Então, eu tenho que vir aqui e chamar a nossa classe, que é link. Agora sim, se eu rodar, eu tenho a setinha, tá bom? Bem, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar mais outro elemento, tá bom? Eu vou criar agora um input. Vou colocar aqui duas quebras de linha. PR. E aqui eu vou colocar aqui um placeholder, que eu vou escrever aqui, ó, digite out. Então, nós temos aqui um input, que é do tipo text, então eu posso escrever algo aqui, e aqui eu já deixei algo aqui para que o usuário possa visualizar, né? Então, digite algo, quero que ele digite alguma coisa aqui. Agora eu quero utilizar o que está escrito aqui dentro, tá bom? E aí eu vou utilizar o quê? Pseudo element. O que, que eu vou fazer? Bem, primeira coisa, eu preciso pegar o elemento. Qual é o elemento qual é o elemento daqui? É o input, tá? Então, input, dois pontos. Qual é o pseudo elemento que eu quero? O placeholder, tá? E aqui eu vou dizer o quê? Ó, a cor dele, vou colocar black. Vou só rodar aqui, pronto, tá preto. E eu quero que o tipo a fonte size dele, fonte style, não, fonte style seja italic. Vou deixar ele italic. Pronto, tá funcionando. Agora eu vou mudar a cor. Só para ficar melhor, vou deixar gray aqui, vou deixar cinza. Agora sim. Então, veja só como nós estilizamos, tá, os nossos elementos HTML utilizando pseudo elemento. Bem, bora lá, gente. A gente aprendeu vários seletores, tá? Por último, a gente viu tanto o pseudo de classe quanto o pseudo de elemento e vimos o quão eles são importantes, tá? É, o pseudo de elemento, gente, ele também é importante, tá? Por quê? Porque ele tem você vai ter o pseudo de elemento para o conteúdo gerado. Então, você pode utilizar, por exemplo, o before ou o after, tá? Para quê? Né? Para você poder estar adicionando conteúdo, né? Que são conteúdos decorativos nesse caso, ou, sei lá, algo funcional, sem modificar o quê? O seu HTML, tá? Você pode utilizar partes específicas, como a gente fez. Por exemplo, utilizando o pseudo-elemento, tanto utilizando o fit left ou o fit line, você pode estar permitindo utilizar o quê? Partes específicas de um elemento no seu bloco, tá? Então, a gente pode ver que a gente pode deixar a primeira linha em negrito, e a primeira letra, o estilo que a gente bem quiser, tá? Então, o pseudo-elemento, você pode estar utilizando ele para melhorar a experiência do usuário, tá? Com o seu conteúdo. Por exemplo, vamos criar aqui uma coisa, aqui, ó. Eu vou criar aqui mais um pseudo, tá?
mas sem elementos. Eu não vou colocar o elemento, eu vou colocar dois pontos. Eu sei que aqui é um pseudo elemento e eu vou utilizar o carinha selection. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma cor de fundo, que vai ser amarelo, e eu vou deixar a cor colo vai ser black. O que que eu estou fazendo? Eu quero mudar o fundo do texto que for selecionado, tá? Então, eu quero mudar a cor do texto para amarelo, aquele texto que for selecionado. Assim como eu quero mudar a cor do texto, tá? Que foi o que? Selecionado pelo usuário. Então, eu vou carregar aqui o texto que eu selecionar, ele vai. O que eu selecionar aqui na minha página web, tá, gente? Não importa o que seja, ele vai deixar com fundo amarelo e com a cor preta, tá? Então, bora lá. Viu só? Que legal? É legal, gente. Quando você entende o que ele faz, você vê que ele tem funcionalidade. Então, vai depender do que você precisa. É aquela questão que eu sempre falei para você, né? Depende. Né? Qual seletor que eu tenho que usar? Dependendo do que você precisa, tá? Então, dependendo do que você precisa, você sabe se você vai utilizar um pseudo elemento ou um pseudo de classe, ou se você só precisa de algum seletor, tá bom? E aí você vai estar utilizando. Então, foi uma aula aqui, né? A gente aprendeu o último seletor. Parabéns, né, para todo mundo que acompanhou todas as aulas de seletores. Eu sei que foi muito cansativo, tá? Não só para vocês, né? Também foi cansativo para mim preparar duas aulas por dia, né? E postar essas aulas, né, por dia só sobre seletores. Mas vencemos, temos aí todos os nossos seletores, vimos sobre seletores, passamos por cada um deles e agora a gente pode seguir em frente com as nossas aulas, tá bom? Então, muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau!